João, Evangelho de João, capítulo 4. Põe os olhos na palavra, irmão, versículo 46. Olha bem, irmãos, o ensino que tem aqui. Dirigiu-se de novo, o Senhor, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, depressa, desce, antes que meu filho morra. O Senhor, agora, irmãos, vai, disse-lhe Jesus, teu filho, vem comigo, teu filho vive. O homem, olha a palavra, o homem creu na palavra, o homem creu na palavra. Escute agora, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos, porque era um homem oficial do rei, era um homem importante, já descia ele quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles: a que hora os seus filhos se sentiam melhor? Perguntou para eles. Informaram: ontem, a hora 7, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela, olha agora, ser aquela o quê? Precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Uma palavra de oração, irmão. Peça ao Senhor que fale algo para o irmão. Vamos orar com liberdade, Senhor. Invocamos o teu nome mais uma vez. Rogamos a unção do teu Espírito. Tira toda a preocupação com coisas do nosso coração. Toda a preocupação com coisas e pessoas, o amanhã. Senhor, agora queremos te adorar na tua palavra. Abre a Escritura para nós. Abre o nosso entendimento e o nosso coração. Unge essa palavra. Que tu seja glorificado, Senhor. Que essa fé viva que nós estamos falando, a palavra rema viva, venha ao coração dos nossos irmãos. E tu seja exaltado e glorificado pela tua palavra. Tu seja engrandecido pela tua palavra. Senhor, rogamos que o Espírito Santo unja essa palavra, a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Estava orando e vi essa palavra, irmão, vai entender, tem muito assunto aqui sobre a fé na palavra. A fé na palavra é uma fé inabalável. A palavra aqui diz o que, irmãos? Que um homem importante, um homem do governo, o filho estava à beira da morte, não viu aquilo. Ele veio para o Senhor, ele viu que o Senhor passava por lá, ele viajou dias, para encontrar o Senhor. O desespero faz isso, a aflição faz isso, a luta faz isso. Quando já não tem mais para onde ir. E até eu acredito hoje nos arranjos de Deus. Eu creio, irmão, nesses arranjos de Deus que a gente não entende, que nós falamos aqui na última reunião de sexta-feira,
Nós estamos orando com os irmãos que o irmão Otimali fala essa palavra, que a necessidade, guarda essa frase, irmão, que é uma revelação. A necessidade é a base do milagre. Então o irmão fala que nos arranjos de Deus, na minha vida numa situação, na tua vida em outra situação, cada um numa situação, o Senhor cria nos seus arranjos uma situação, e por não ter entendimento as pessoas se abalam, se desesperam, atribui ao diabo, atribui à pessoa, atribui um monte de coisa, mas aquele que tem a palavra e tem a revelação, simples, nada acontece sem o teu propósito. Senhor, tu está em toda circunstância. Se tu disseste que um pardal, 10:29 de João, 10:29 de Mateus, um pardal não cai sem que o Senhor diga que caia, Simão, então, e nós valemos mais do que o pardal, o Senhor diz, mais do que os pássaros. Senhor, eu estou valendo mais do que os pássaros. Tu diz isso. Tu não morreu por pássaros, mas tu diz que um pássaro não cai, porque eles vendiam um pássaro. Não se vende 2 pardais por 1 centil, que é uma moedinha romana. Nenhum deles cairá sem a permissão do Pai. Pronto. Então, Senhor, tu permitiu, não é esse negócio de, fulano se levantou, Satanás não sei o quê, bora Deus, o diabo trabalhe, mas aquele que tem a palavra diferente. Então, Senhor, quando o irmão está orando, você está dizendo o quê? Senhor, há uma situação, se levantou, há uma necessidade, eu te louvo, porque essa necessidade nada mais é do que um arranjo para mim te buscar, para mim investigar, para mim se humilhar, para mim ver onde está o meu erro e pecado, se libertar da minha arrogância e receber o teu sinal. Essa é a forma correta. O resto, irmão, pode se espernear. E as pessoas, irmão, religiosas, vou lá na fulana porque tem uma pastora, totalmente fora da palavra, que tem uma revelação, o irmão lá não sei o quê, o pastor não sei o quê, irmão, e fica atrás de pessoa, e cai lá, mas quem está na palavra, não. Ele produz onde ele está, ele cresce no Senhor, porque o Senhor está permitindo uma situação para ele exercitar a fé, não é para correr atrás de pessoas, não é para correr atrás de revelação, não é para fazer balcão de troca, dando oferta para ser curado, como essas denominações pregam, que dá uma oferta tal, um dinheiro, uma oferta de sacrifício, vai receber sinais, e o povo ignorante, por não ter a palavra, são escravizados por esses homens, mas quem tem a palavra não é escravizado. Quem tem a palavra não é enganado. Quem tem a palavra, ele vai exercitar a fé. Esse homem, irmão, quando viu o filho à beira da morte, ele não procurou pessoas, sendo oficial do rei, ele foi na pessoa certa, e a pessoa certa é o Senhor Jesus. Invoca o nome dele, quem invoca o nome dele é salvo. Ó Senhor Jesus, aprende a invocar o nome, Senhor Jesus. Todo aquele que invocar o nome será salvo, irmão. O Senhor te salva de qualquer laço, de qualquer obra maligna, de qualquer problema, de qualquer marasmo, de qualquer tentação. Ele é o libertador, aleluia. A palavra diz que esse homem veio, irmão, e pediu. Olha agora o que nós aprendemos aqui. Ele veio ao Senhor e diz o quê? Meu filho está à beira da morte, desce. Veja só, irmão, ele estava numa agonia, queria que o Senhor fosse com ele. Isso somos nós. Quer ver? O Senhor repreendeu, isso é uma repreensão. O Senhor disse, se não vires sinais não crereis. O Senhor barrou ele. O Senhor repreendeu ele. É como se dissesse, por que eu tenho que ir? Eu tenho que ir para tu ver? Aí tu vai crer? Se não vires sinais, então crereis? É mais ou menos isso. O Senhor repreendeu ele. Ele podia nessa hora ficar endurecido, porque um oficial do rei, é a ordem naquela época para qualquer pessoa se sujeitaria a ele. Mas glória a Deus, o Senhor não é sujeito a nada e ninguém. O Senhor não se sujeita a mim e você, irmão. O Senhor não é comprado por nada e ninguém. O Senhor é o Senhor. Ele é absoluto, ele repreendeu essa palavra, uma palavra de repreensão. Entenda isso, se não vires sinais e milagres não creres. Senhor, aí ele cai em si, entra o desespero e diz o quê? Desce, depressa,
desce. O Senhor disse, aí o Senhor disse, vai. Mudou, o Senhor não foi. Ele não viu o Senhor ir lá. Ele não viu o Senhor botar a mão sobre o menino como ele queria. O Senhor disse, vai. O teu filho vive. O Senhor liberou. Olha para mim. Palavra. Se ele não cresce na palavra, ele desistia e ia embora porque ele queria ver. O Senhor repreendeu ele porque ele queria ver para crer. O Senhor trouxe ele por crer para ver e não ver para crer. Se eu não ver, não creio. Então o Senhor trouxe ele do ver para crer, do crer para ver. Vai, o teu filho vive. Ele creu. Aleluia. Ele creu. E quando ele creu, o que a palavra diz, irmão? Ele desceu. Era 1h, a hora 7. A hora 6 é meio-dia, a hora 7 1h. O Senhor falou para ele 1h essa palavra. Olha quantos dias de viagem. Eles viajaram da 1h, viajaram da tarde à noite e chegaram a casa. Veja quanto tempo de viagem, irmão. Está aqui. E quando o Senhor chegou na casa, ele perguntou aos seus servos: o que aconteceu? Nós lemos aqui. Eles vieram de encontro e disseram: o teu filho vive. Ele disse: a que horas? A que hora? Então ele estava na casa agora. A que hora? Ontem. Ontem, a hora 7. Aí ele viu que era exatamente a hora que o Senhor disse: vai. Aleluia. Creu ele. Só não creu agora vendo o filho ressuscitado, curado, libertado, mas creu ele em toda a sua casa. Que horas? Ontem, a hora 7. Ontem, a hora 7. Então, olha bem, ele viajou à tarde, à noite, até outro dia. Agora eu pergunto para o irmão, para a irmã que está aqui. Entra agora a nossa imaginação de fé. Quando o Senhor disse vai, ele veio vendo o filho morrendo. O filho está morrendo, irmãos. Ele queria trazer o Senhor pessoalmente, o desespero, mas ele creu na palavra. Agora ele vai caminhar, vai viajar uma tarde, uma noite, sobre a palavra. Como é que ele estava então indo, irmão? Como é que ele estava voltando para casa? Ele creu. Eu acredito na minha imaginação que ele veio louvando, ele veio glorificando, ele veio crendo, ele veio bendizendo, viajando. Não entrou nele nenhum desespero. Satanás não conseguiu nesse intervalo botar medo, tirar a fé dele, porque ele creu na palavra. E quem crê na palavra pode passar um dia, 2, 10. Satanás, seus demônios, o mundo, as pessoas não vão nos arrancar dessa base firme. A fé é uma base firme. Nós estamos baseados, fundamentados numa fé poderosa, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É inabalável essa fé. A que horas? Ontem na hora 7. Ontem na hora 7, a febre o deixou. A febre o deixou. Na palavra de Cristo a febre deixa. O câncer deixa, a paralisia deixa. Qualquer doença sai quando crê na palavra. Tem que falar abertamente, irmão. Porque eu tenho experiência de parar de se levantar, vendo se levantar. Doente de cadeira de roda, vi pessoa de derrame se levantar, paralítico de derrame se levantar, cair, levantar e andar e está vivo até hoje. Então, irmão, quem faz essa obra? É a fé na palavra. É o irmão crer, não aceitar a situação que está, abraçar aquilo, se conformar com aquilo, está na mão de Deus, está na mão, não. A palavra nos leva a agir. A palavra nos leva aos pés de Cristo. A palavra nos leva a pedir socorro. E o Senhor libera a palavra. A palavra está aqui, irmão. Essa palavra está me rema na vida do irmão, que é vida.
e receba a cura na cadeira, em nome do Senhor. Aí, na cadeira aí, receba o Espírito Santo aí, porque Paulo fala lá no livro de Gálatas: não recebeste sinais e maravilhas pela palavra que ouvistes? Por não recebeste o Espírito Santo pela pregação da fé? Como é que você recebe o Espírito Santo, irmão? Alguém pondo a mão? Não pode até. Alguém curando, botando a mão, mas o povo de Gálatas, a palavra diz que eles recebiam pela pregação da fé. Eu estou pregando a pregação da fé, você está recebendo, algo está acontecendo, porque estamos falando do Deus vivo e poderoso Deus. Não estamos falando uma palavra religiosa de um homem, alguma coisa criada, uma homilética, uma mensagem pedagógica, ou uma mensagem psicológica, ou uma mensagem teológica. Estamos falando da palavra viva do Senhor, ele é vivo. Como que não vai mudar? Quem que vai resistir à palavra dele se você creu? Amém, irmão? Quem que vai mudar? Como o câncer desaparece, como nós vimos uma irmã aqui que queria se engravidar e tinha aqueles, como é que é? Pólipos. Pólipos. Cistos. Fez tratamento e voltou aquilo. Casado tanto tempo, aquela tristeza. E orando, reunindo, buscando. Alegria agora de saber que essas doenças saíram. E a criança está sendo gerada agora na nossa vida. Santificada no nome de Deus. O tratamento não tiraram, mas o Senhor tirou. O tratamento não curaram, mas o Senhor curou. E vai gerar uma criança, porque a vontade do Senhor é isso. Criar crianças do caminho do Senhor, gerar filhos. Filho é uma bênção no casamento, filho é tudo no casamento. Tem que vir os filhos no casamento. É uma bênção os filhos no casamento. E criar esses filhos no caminho do Senhor. Então, irmãos, milagre pela palavra. Sinal pela palavra. O que nós precisamos? Essa palavra nos desarma, irmão. Meu Deus, tão simples. Simples, eu estava orando hoje, já testemunhei. Eu orei com a criança da mesma forma que o Senhor testemunha, põe até minha mão na Bíblia diante de Deus. Eu orei com uma criança desenganada para morrer, irmão. Eu orei com uma criança, dos meus olhos, a minha imaginação volta lá em 82, em São Miguel do Oeste, eu tinha 21 anos. 21 anos. Eu estava orando numa tarde chuvosa, a manhã inteira de sábado, chorando e jejuando. Uma chuva bem fina. 4 da tarde, sábado, parou um carro, na época, na frente do salão. Na frente da Ferragem União. Era o nosso local de reunião, salãozão de madeira. Lá embaixo era a casa pastoral, em cima, aqui o salão de frente para o asfalto, em cima era um sótão, botava a roupa e tinha um quartinho, que era o meu quartinho. Eu dormia naquele quartinho, uma cama, uma mesa e uma bacia. Não é nada. E uma peça de roupa. Uma peça de roupa, eu tinha só um conjunto de roupa. E ali, orando, trabalhando no interior das colônias, jejuando e orando. Naquele dia eu estava estudando um livrinho que eu tenho até hoje, A Cura de Cristo. Que um dia eu quero ministrar aqui numa quarta-feira. Comi aquele livrinho. A Cura de Cristo. Só a cura pela palavra. Cura pela palavra, só pela palavra. Orando aquilo. Daqui a pouco para o carro. Veio do hospital um casal com o táxi na época era um xerefinho branco, parou na frente. Um italiano altão assim, bem crédulo. Aí a moça disse, olha, chamou o missionário, tem um casal desesperado com uma doença, com uma criança no colo. Aí subi lá, aí desci, ela subiu, me chamou, eu desci. Aí o taxista ficou na porta, assim, um italiano grande, e a mulher sentou no banco, se encosta, sentou assim, e disse, olha, viemos do hospital para voltar para casa, para o interior, tive que passar por aquele local, na rua, aqui no salão, o hospital era lá no morro, no alto. Nossa criança está desenganada. O médico mandou para morrer em casa. Uma criança linda, olho, cabelão, assim, bem loiro. A criança jogada, assim, o menino jogado, assim. Criança morta praticamente, irmão. Desenganado, naquela época, o senhor está me ouvindo. E eu disse, o senhor crê? Ele começou a chorar, ele disse, um dia nós recebemos uma cura pelo rádio. E quando eu passei aqui, vi que aqui é o local onde tinha a reunião do rádio. O senhor já recebeu? Já preguei uma palavra bem simples de cura, me ajoelhei, no colo, ele estava ali, a criança no colo, caída assim, e eu botei a mão, de joelho e comecei a orar.
Aquela oração mesmo do fundo da alma. Ah, Senhor, dá. Quem tem experiência tem, né, irmão? Pode falar quem tem. Quem não tem, não pode falar, né, irmão? Está ali orando, aquela criança morta, nem morta, jogada no colo. E orando, nada, absolutamente nada. Parei de orar, saí de joelho. A incredulidade diz, vai, Deus te abençoe, tenha fé, está na mão de Deus. Mas quando eu estava na palavra, eu estava ali estudando, por isso que meu irmão, estava estudando a palavra. O poder de Deus pela palavra, não tem como Deus não agir pela palavra. Aquilo estava vivo dentro de mim. Peguei a criança no colo, era magrinho, criança bem pesada. E eu disse, me lembrei hoje, chorei diante de Deus, orando à tarde. Senhor, como o Senhor vai lembrar essas coisas? Eu disse assim, ó, essa palavra, Senhor, eu orei a tua palavra. E fiquei com a criança no colo ali, irmão, quase que tinha 1000 demônios nas minhas costas, tu vai passar vergonha. Eu ali, Senhor, eu disse a tua palavra. 1 minuto, 2, a criança, irmão, o senhor está me ouvindo? A criança acordou num grito, irmão. Mas grito. O choro, assim, mas um grito terrível. Aí o casal se levantou, o homem que estava lá incrédulo na porta, olhou e botava a criança no chão, ela caía que nem um saco vazio. E eu levantava ela, em nome de Jesus, anda. 3 vezes. Na terceira, a criança eu andando. O casal queria se ajoelhar nos meus pés, Deus é testemunha, beijar meus pés. Falou, senhor, não, senhor. Preguei a palavra para eles. O homem começou a chorar, o italianão incrédulo chorava na porta. A glória de Deus encheu, fomos cheios da graça de Deus. E a criança morta foi para casa curada. A oração não aconteceu nada, aparentemente, mas pela fé na palavra. Então, irmãos, é o sintoma. Mas isso, mas aquilo. Fé na palavra. Então a palavra não é só, irmão, para cura, como está aqui. A fé é para orar, para perdão, para salvação, para bênção do casamento, para edificação da igreja. Tudo o que precisamos está na palavra. Ouça a palavra. Como é que eu ouço a palavra? Como é que eu ouço a palavra? No Espírito que toca a palavra. Você pode ler a palavra, eu leio de joelho muitas das vezes. Não é idolatria. Tem um cantinho lá, tem um puff lá no meu joelho e leio a palavra. As minhas Bíblias são todas assinaladas. Todo dia eu leio a palavra e oro a palavra, isso 42 anos. Então tu lê a palavra e o Senhor é testemunha. Quantas vezes choro sobre a palavra. A palavra fala comigo. Aí você é cheio, aquele dia abençoado. Tudo é abençoado. Tudo cai por terra. Tudo que parece um monstro. Tudo que parece tão grande, tão desesperador e tão desafiador, cai por terra, porque maior é o Deus da palavra. Ele creu na palavra. Vai, teu filho vive. Ele creu na palavra, não questionou. O Senhor mudou a situação do ver para crer, mas vai. Nós podemos orar aqui hoje e você chegar em casa e já hoje ter uma notícia. Amanhã pela manhã, durante a semana, de uma coisa que humanamente era impossível. Não por Deus vivo. E você vai dizer, Deus operou ontem, quando eu orava na reunião. Aconteceu ontem, quando eu estava lá, meu Deus. Eu estava lá naquela reunião tão simples. Crie na palavra como essa situação mudou. Porque 1000 anos para Deus é como um dia, e 1000 dias como um ano como 1000 dias. Um dia como 1000 anos como um dia. Esse é o nosso Deus. Dá glória a Deus para esse Deus poderoso, irmão. Andamos por vista ou por fé? A palavra diz que nós não andamos por vista, esse é o problema. Vê, tu desanima, nós andamos por fé. Por fé. Bendito é o nome do Senhor. A fé na palavra. Abra comigo aqui em Lucas, rapidamente, irmão. Quero ler uma palavra que está em Lucas. Em Lucas capítulo 6, rapidamente aqui, só uma leitura. Lucas capítulo 6, versículo 46. Veja só, irmãos. Lucas capítulo 6, versículo
46. Diz o que, irmãos? Diz assim: por quê? Olha bem, nós invocamos o Senhor, nós chamamos o Senhor, irmão? Invocamos o Senhor, amém, irmãos? A palavra diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Veja só aqui, irmãos, como é bom receber uma exortação, uma repreensão do Senhor pela palavra dele, não do homem, não religiosa. O Senhor diz para os seus seguidores ali, para os seus discípulos. O que é a palavra discípulo? Aprendiz. Nós somos discípulos. Eu não tenho discípulo. As denominações criam o sistema de fazer discípulos, grupos que um é discípulo do outro. Eu não sou discípulo de ninguém, você não é discípulo de ninguém, biblicamente. Nós devemos ser não só o povo, a plebe, espiritualmente falando, mas os discípulos. Os discípulos são diferentes do povo. Biblicamente, o povo, irmão, é aquele que busca a bênção, a multiplicação dos pães, os milagres. Esse é o povo. Os discípulos são os mais chegados. Os discípulos são aqueles que aprendem, porque a palavra discípulo é aprendiz. Então nós estamos aprendendo porque temos um mestre. Nosso mestre é o Senhor. Nós não temos outro mestre, eu tenho só um mestre. O mestre é o Senhor Jesus, amém, irmão? Nosso rabi, nosso mestre. E o nosso mestre diz para nós, discípulos: por que me chamais Senhor, Senhor? Vê o caráter dele, irmão. O Senhor não agrada a ninguém, irmão. Esse não é o caráter de homem de Deus, nem de mulher de Deus, irmão. Quando você vê a palavra lisonjeira, você pode crer. O provérbio diz que aquele que lisonjeia, arma laço nos pés. Toda pessoa que vem dizer que tu é maravilhoso, que tu é um homem valente, que tu é um homem trabalhador, que é um homem produtivo, uma mulher maravilhosa, uma mulher bonita, que se veste bem, irmão. O provérbio diz que ele está armando o laço nos teus pés. Mas o cristão verdadeiro não quer ouvir isso. Porque em Gálatas 1,10 Paulo fala: se eu agradasse a homem, não seria servo de Cristo. Está aí, irmão. Servo de Deus não agrada a homem. E não quer ser agradado. Porque não tem mérito nenhum. Tudo que nós temos foi Deus que deu. Tudo vem para Ele e volta para Ele. Mas o Senhor diz aqui: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Está vendo, irmão? O Senhor repreende a nossa hipocrisia. O Senhor não aceita hipocrisia. Senhor, eu amo, só que não faz o que Ele manda. Tudo é uma dificuldade para as coisas espirituais. Não é assim, irmão? Não é assim, amém, irmãos? Não é uma dificuldade para acordar de madrugada para orar, não é uma dificuldade para reunir, tudo é uma dificuldade. Mas nós dizemos: Senhor, Senhor, e o Senhor diz: mas tu está me chamando Senhor. Senhor, ó, mais de uma vez, tu invoca o meu nome, mas tu não faz o que eu mando. Amém, irmãos? Eu mando tu perdoar, tu não perdoa. Eu mando tu buscar perdão, tu não busca. Amém, irmãos? Eu mando, me manda tantas coisas. Eu mando ir pregar, tu não vai. Eu mando orar, tu não ora. Eu mando reunir, tu não reúne. Irmão? Não é porque falamos Senhor, Senhor, que Ele vai ouvir. Agora, se eu fizer e você fizer o que Ele manda, é diferente. Então não será vão se você chamar Senhor, Senhor. Você sabe que perdoa, que não tem amargura no coração, que não tem raiva, se esforça para orar, lê a palavra, se esforça para ser honesto, ter uma vida honrada, hombridade diante dos homens, não deve nada para ninguém, tem uma vida nada escondido, nada oculto no coração, não tem. Aí, eis aí um homem, olha o Senhor falando: eis aí um israelita, em quem não há dolo. Capítulo 1, quando o Senhor fala para Natanael, Filipe traz a Natanael para o Senhor diz: eis aí, 5, 1, 47, 57, eis aí um israelita, o Senhor falando, vem Natanael com Filipe e apresenta para o Senhor olha para ele e diz: eis aí o israelita, verdadeiro, em quem não há dolo. O que é dolo, irmão? Fraude. O que é dolo? Fraude. Não tem fraude, não tem nada lá escondido, esse é verdadeiro. Da onde tu me conheces? Da onde tu me conheces? Antes de Filipe falar contigo, eu te vi debaixo da figueira. Oh! Senhor, tu és o Messias.
Tu és o Filho de Deus. Porque eu te disse, te vi, tu crê, muitas coisas maiores verás. Porque eu te disse que te vi, e tu creu, muitas coisas verás. Ele estava lá debaixo da figueira meditando e orando. O Senhor sabia que ele estava orando e meditando. Então é um verdadeiro que não tem dolo. Dolo não tem nada escondido, nada oculto. Senhor, porque abençoa, que coisa maravilhosa, que lindo. Mas com fraude dentro. E a vida é infrutífera, porque o Senhor se cala. Nós podemos falar, nós podemos lisonjear, nós podemos falar um monte de coisa. Mas o Senhor não se move, nós sabemos que não está se movendo. Que o Senhor não se move no que não... Irmão, o Senhor não se move naquilo que não é verdadeiro. O Senhor não se move na fraude. O Senhor quer pessoas retas. Bendito o nome do Senhor. Amém? Ainda que tenhamos fraqueza, mas nós somos fracos, mas vamos dizer para Ele: Senhor, eu sou fraco, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, me coloca diante do trono da graça, me socorre com misericórdia e graça. 4,16 de Hebreus. Amém, irmãos? Não é bom ouvir a palavra, irmãos? Ou uma palavra linda, psicológica, lisonjeira. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu mando? O Senhor está falando que para nós invocar Ele, chamar Ele, orar a Ele, tem que fazer o que Ele manda. Aí Ele fala o que é aqui. Ele diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, olha agora, irmão, e ouve as minhas palavras e pratica. Eu vos mostrarei quem é semelhante. É o Senhor Jesus falando. Quem está ouvindo a minha palavra e é praticante da minha palavra, eu vou mostrar para vocês o que é semelhante. Aí o Senhor diz uma palavra para que você e eu possamos ver se somos esses semelhantes. É semelhante um homem que edificou uma casa, cavou, abriu fundo a vala e lançou alicerce sobre a rocha. Olha agora, irmão, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido construída, por ter sido bem construída. Deixa a Bíblia aberta. Abalar. Está vendo, irmãos? A fé que não se abala. Qual é a fé que não se abala? Eu estou falando da palavra aqui. É a natureza nossa, né, irmão? A gente é humano, né? Não, aqui não tem nada de humano, não é natureza, nada. Não tem lorota. Aqui fala a palavra. Diz que não se abala. Por que não se abala? Porque ouviu a palavra e fez o que o Senhor disse. A sua casa espiritual, a minha vida, a tua vida, que é a casa espiritual, o Senhor disse que é semelhante a um homem que ouviu a palavra e ele foi alicerçar a casa na rocha. E para achar a rocha, ele cavou fundo. Bendito é o nome do Senhor. Achar a rocha, achar a pedra, para fazer o fundamento da casa. Aí veio o rio, veio enchente, veio tudo que é coisa contra a casa. Mas não pôde derrubar a casa, não pôde abalar a casa, porque estava bem edificado. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmã, isso aqui é fé firme. Fé que se abala não é fé verdadeira. É para mim e para você essa pregação. Não estou pregando para os irmãos. Se desespera, se abala, desiste, não quer mais reunir, não quer mais orar, a culpa a todo mundo. Não, irmão. É porque a casa não está na rocha. Se a casa, o que é a rocha aqui? Nós podemos falar, a rocha é Cristo. E eu digo, a rocha é a palavra que o Senhor falou, revelada. Quem ouve a minha palavra e pratica é a rocha. O que é a rocha? É a palavra praticada, é a revelação da palavra. Quem tem a palavra, ele vai colocar a casa na rocha da palavra, que é a própria revelação da palavra. Então a revelação da palavra é uma rocha. E a nossa casa espiritual está na rocha. Não se abala. Pode vir fulano e Beltrano, pode vir um rebelde, pode vir quem for, pode soprar o que for, pode inventar o que for, caluniar, falar, pode falar o que quiser. Pode acontecer um problema em casa, com a mulher, com o filho, pode ser uma coisa financeira, pode perder um trabalho, pode ter a Bíblia diz que não se abala. E até o contrário,
Isso não vai me abalar. Senhor, obrigado. Aqui tem um ensino aqui. Você levantou alguma coisa contra mim, contra a minha casa, a minha vida, eu vou te buscar. Tem que ter um ensino aí. Tem que ter uma brecha aí. Tem que ter uma brecha, uma rachadura aí. Eu quero saber. E tu vai ao Senhor. Ou tu tem comunhão com o irmão. Até na oração de um irmão, o Senhor nos corrige. Bendito é o nome do Senhor. Então o problema não é o Senhor. O problema é a casa onde ela é fundamentada. O problema não são pessoas, somos nós, aonde eu e você temos a casa fundamentada. Na rocha, para ter que cavar. E cavar esforço, né, irmão? As pessoas querem receber bênção e pagar preço, irmão. Elas querem tudo assim. Tudo é graça. Se orar, jejuar, se consagrar, se santificar, fugir do pecado, não quer cavar. Não quer reunir porque é difícil. Mas cava com o mundo que Deus filho, né, irmão? Para ter dinheiro, cava que não tem desculpa. Vai todo arrebentado, com dor de dente, inchado. É verdade, nós somos assim, irmão. Cava para o mundo, cava para as coisas materiais, cava para as coisas emocionais, cava para as coisas até licenciosas muitas vezes. Mas nós, como filhos de Deus, temos que cavar diferente. Cavar é pagar o preço. Você pode ver, irmão, o irmão está cavando, isso é quanta coisa ali. Bate a marreta numa pedra, bate a marreta num cepo, bate a marreta numa raiz. O irmão não conta dificuldade quando está cavando. Mas você não desiste, porque sabe que tem que achar a rocha. Santificado em nome do Senhor. O Senhor prova. E você diz, estou cavando. A minha vida espiritual tem que estar na rocha. A hora que ela achar a rocha, e tiver fundamentado na rocha, edificado na rocha, o Senhor garante que nada vai abalar. Essa é fé na palavra. Vai, o teu filho vive. Ele creu na palavra. Então, irmão, quando você anda na palavra, você anda de um andar diferente, um caminhar diferente. Lá dentro você sabe que você faz a sua parte. A tua fé, a tua vida espiritual está na rocha e não se abala. Mas o Senhor diz para os seus discípulos ainda, ele continua. Mas o que ouve e não pratica, tem aquele que não quer cavar, tem aquele que não quer se santificar, tem aquele que tem uma fé. Irmão, eu acho lindo essas fé. Não tem fé no plural, quase que eu falo fé, essas fés. Aí dá uma palavra feia, né, irmão? Fé não tem plural, né? Tem pessoa que tem uma fé maravilhosa, irmão. Ela não ora, no jejum, não reúne e tem uma fé maravilhosa. Eu não creio nessa fé maravilhosa. Essa fé é mentirosa. Não é maravilhosa, quando não se iluda. Porque a fé é pela palavra. Quem está na fé, ele tem prazer de não perder reunião. Prazer de orar, prazer de ler a palavra. Eu estou falando isso para ajudar o irmão. Porque, mano, está cavando é reunir, é orar e jejuar, é pagar o preço, é fugir do pecado, não aceitar mentira, não aceitar uma amizade mundana, não está perdendo tempo lá nas redes sociais vendo coisa dos outros e perdendo tempo com coisas de banais. Não, ele está cavando. Mas quem não ouve a palavra, quem ouve a palavra não pratica, não quer cavar. Isso vai acontecer sempre, irmão. Por isso que a fé não é de todos. Irmão, olha para mim. É lindo a palavra, né, irmão? Orai. Olha aqui, irmão, Paulo disse para a igreja em 2 Tessalonicenses 3, orai, para que a palavra seja propagada e glorificada. Orai, para que o Senhor nos livre de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos, irmão. E aquele que não vai cavar, ele vai ouvir, mas não vai atender e não vai praticar, ele não vai cavar. Só que não tem fé, uma fé humana, religiosa, mentirosa, falsa. Essa pessoa cai na tentação que vier, só bater nas costas, ele já se grita, já pula no pescoço. Não. Essa é a fé que não paga preço. Fé que paga preço, ele cava. Santificado em nome do Senhor. A fé não é de todos, mas fiel ao Senhor, que nos conservará e guardará do maligno. Então, quem está na fé e ora pela palavra ser propagada, ela está firme e guardada do maligno. Estamos guardados pelo maligno. Mas a fé não é de todos. E Paulo diz para nós orarmos para que essas pessoas perversas, nós evitemos, sejamos livres dessas pessoas perversas. Porque a fé não é de todos. Então, irmãos, olha aqui. Aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, sem cavar, arrojando o rio contra ela, a casa,
Logo desabou. Logo desabou, irmão. Por que as pessoas desabam? Ah, aquela palavra foi dura, fulano desabou, fulano caiu. Não, fulano não caiu por nada, senão porque a casa não estava na rocha. Desabou. Está aqui o Senhor falando, quem é que tem culpa que alguém caia, irmão? Que eu caia. Vou culpar quem? Como as pessoas fazem, é tão fácil, né? O que não casa, ele vai dizer, fulano, ciclano, aquele homem, aquela mulher, olha o escândalo lá, fulano, ela fez isso, ela pregava. Não quer saber de fulano e ciclano, irmão. Não vai abalar a minha fé. Se olhar para as pessoas, se abala, mas eu não vou olhar. Mas o que não cava, fica olhando para os outros, dando, não reúno por isso, não sei o que por aquilo. Não, irmãos. Se abalou porque a casa não estava, não cavou, não estava na rocha. Ele fez a casa ali mesmo, mediu, irmão que é pedreiro aí e tal, não achou nada, pegou aqui mesmo, tá bom. Essa vida espiritual que tá bom, o Senhor é bom, tudo é maravilhoso, não precisa acordar cedo domingo, não precisa jejuar, não precisa reunir, não, já sei bastante, não precisa isso, essa coisa de arrumar o terreninho. Mas a hora da prova, irmãos, é que faz a diferença. E você vai ver muitos caírem, muitos desabarem, tombarem, e dá dó, te ora, chora. E fazer o que com essa pessoa? Ela não cavou, irmão. Ela não fez a parte dela. Cava, irmão. Ora, se consagra, se santifica, perdoa, tira os empecilhos do caminho. Porque o que vai fazer diferença na vida do irmão é a prova. Você vai testar, vai vir o rio, vai vir os ventos, vai vir a chuva, vai encontrar aquela casa sem fundamento. E o Senhor fala aqui, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Casa aqui não é igreja, e casa aqui não é família. Não vai entrar outras coisas. Casa aqui não é casa familiar, nem casa aqui é igreja. Aqui a casa é a vida espiritual da pessoa. A minha, tua vida espiritual é essa casa. O que faz diferença é fundamento. Se eu tenho fundamento, não se abalo, não caio. Pode vir as coisas contrárias. Irmãos, não é uma profecia ruim. Pode guardar, só vai piorar a situação, irmão. E vai piorar, as distrações vão aumentar. O Senhor já disse isso aí. Que o que precede a volta dele é um esfriamento. O amor de quase todos esfriarão. Só pode esfriar quem teve. Só pode esfriar uma brasa que estava no braseiro. Ela vai esfriando, e aí você, irmão. Amor, o Senhor, Jesus falava em língua, era uma maravilha, mas agora vai esfriando. Ele esfria, perde o amor totalmente. Mas que o Senhor reacenda a chama. Por aumentar o amor de quase todos esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim é casa na rocha. Até o fim é casa não na areia, não no terreno sem alicerce. Essa é a palavra. Ele ouviu a palavra, ele creu na palavra. Vai, teu filho vive. Então a palavra, irmão, está falando conosco em muitas áreas para sarar a nossa vida. Que nós possamos se voltar e dizer uma simples palavra aqui de oração: Senhor, perdoa porque não leio a palavra. Não é porque eu sou mentiroso, não é porque eu vejo pornografia, não é porque eu adultero, não é porque eu sou uma pessoa desonesta. Não, diz. Você não pega esses pecados horríveis. Mas você já orou, Senhor, não li a palavra hoje. Não orei hoje. Você já orou assim? Peça perdão, irmão. Eu não li a palavra hoje. Eu não me alimentei do Senhor hoje. Cuidei da minha carne, fiz o que a minha carne pediu, mas não fiz o que o meu espírito pediu. Aí o Senhor diz: por que tu me chamas Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Tu faz o que a tua carne pede, mas não faz o que o teu espírito está dizendo. Teu espírito, teu coração clamou para reunir, clamou para pregar, clamou para testemunhar, clamou para visitar. Teu coração falou, eu falei lá, tu não me ouviu. Então, irmão, vamos ouvir o que o Senhor tem no nosso espírito. Então a bênção se derramará. Não tem outro meio, esse é o preço a ser pago. Senhor, me dá as ferramentas, eu vou cavar. Qual é a ferramenta para cavar? Com a mão? Não, nem uma pá, uma picareta. Então, me dá aqui enxadão, que é a oração, que é o jejum, que é a meditação, que é acordar de madrugada, chorar num canto que ninguém está vendo.
lá levar as lutas à presença do Senhor, acordar de cabeça erguida com a alegria da salvação, vivendo um dia de cada vez, não se preocupando com o ano que vem. Então o Senhor está fazendo a obra, porque o Senhor governa tudo e todos. Então, irmão, você está sentado nessa cadeira, vamos orar agora. Saiba, tudo está debaixo do governo. O irmão nunca prestou, o irmão nem olhou para aquela folha que saiu da árvore, mas ela não caiu se isso dissesse que ela caísse. Então, irmão, o Senhor governa tudo e todos. Vamos orar em nome do Senhor. Tem mais assunto aqui, irmão. Vai, o teu filho vive. Que essa palavra alimente o irmão, a irmã. Ouvir a palavra, praticar a palavra, viver a palavra, não viver fantasia religiosa, mas viver no Senhor. Irmãos, se você toca o Senhor nesta noite, tudo é acrescentado. Irmão, olha para mim, tudo é acrescentado, irmão. Tudo é acrescentado. O Senhor, quando nós estamos em Cristo, a palavra diz que o Senhor vai suprir cada uma. Ele é fiel, irmão, porque Ele diz cada uma da nossa necessidade. 4,19 de Filipenses. O Senhor tem prazer de suprir cada uma, até as coisas mais pequenas, mais simples que é suprir. E vai suprir, irmãos, a necessidade que o irmão tem, a luta, a angústia, a doença que tem que ser curada, o filho para ser salvo, a filha para voltar para o marido, e o Senhor tem essa salvação. Ele quer suprir cada uma das necessidades, porque Ele é rico. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma da vossa necessidade. Mas como é que termina a palavra? Em glória por Cristo. Você está em Cristo? Está na rocha da palavra? Cavou fundo? Está nele, não se abala? Não tem ninguém na frente do Senhor na tua vida, nem marido, nem mulher, nem filho, nem neto, nem casa, nem dinheiro, nem profissão, nem futuro. É Cristo. Você cavou até lá? Cavei até lá. Cristo é. Não tem ninguém na frente de Cristo. Não tem ninguém na frente de Cristo. Isso é cavar, é tocar nele, na pedra, na palavra. Não tem ninguém. Agora eu estou lá na palavra. O senhor cavou bem, meu filho? Cavou. Chegou onde? Chegou na pedra. Tu está só em Cristo? Só em Cristo. E que fica a casa aí. Aí eu garanto que nada vai derrubar essa casa. Mas essa casa está na areia. Tem pessoas na frente de Cristo na minha vida? Tem pessoas na frente da tua vida em Cristo? A casa vai cair. E o Senhor não quer que você caia. Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar em nome do Senhor, irmãos. Na palavra, ore para que essa palavra fique no teu coração em nome do Senhor. Tem mais assunto aqui, vai. Senhor, desce depressa. Desce depressa. Vai. O teu filho vive. Agora creu para ver. Não vê para crer. Obedeceu. E quando chegou em casa, a criança estava sarada. Teu filho vive. Olha a palavra, teu filho vive. Então o Senhor ressuscitou aquela criança que estava morrendo. Aquele menino. A que horas? Ontem na 7ª hora. Ele viu exatamente que foi a hora que o Senhor disse: vai, o teu filho vive. Porque o Senhor é exato, irmão. O Senhor é exato no que Ele faz. O Senhor é fino. Olha para mim aqui, irmão. As pessoas acham que esse Deus exato, esse Deus fino, vai operar em qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não se iluda, irmão. Isso é religião mentirosa, pretensiosa, enganosa, que ludibria e engana. Faz show, pula, luz e palavra linda. Tu merece, tu é a princesa. Tu nasceu para ser vitorioso. Tu nasceu para... Desculpa, mas é assim. As pessoas querem essa ladainha mentirosa. Que Deus vai operar em qualquer show, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. O Espírito da palavra vai estar lá. E o Senhor traz: sai daí, filho, vai cavar. Pega essa juventude que estão aí, manda ele, dá uma enxada para ele cavar. Pega essas mulheres que estão pulando aí, que estão em Cristo, dá uma enxada para ele espiritual, dá uma picareta espiritual para ele, para ver. Ou só pergunta para essa guriada aí que está em Cristo, só pergunta como é que ele é em casa, pergunta para o pai e para a mãe. É os de casa que sabem quem eu sou e que você é, irmão. Quem sabe de mim é minha mulher. Eu estou aqui pregando, ela sabe quem eu sou. Não precisa ser lá fora, pode ser uma santa. Pode pular, espernear e profetizar. Mas como é que é em casa? Como é que é o marido em casa? Minha mulher não vê meu marido orando, ó homem de Deus. Não vê que a palavra... Olha a mulher de Deus que ora, que canta, que salmodeia. Ela em casa não vê a Bíblia. Nem sabe que existe Bíblia. Não, irmão, porque não quer picareta. Não quer enxada. Não quer pá, não quer cavar, quer coisa fácil.
não vem. A tempestade não tem misericórdia, irmãos. E quando vem uma ira maligna. Fulano é culpado, ciclano é culpado, o governo é culpado, ciclano é culpado. Culpado? O vento está derrubando tudo, a chuva está derrubando tudo, o rio está derrubando tudo, a enchente está derrubando tudo. Quem é culpado? Não é assim, irmãos? Os outros são culpados, não é eu que nunca vi. Não é eu que não jejuei, não me santifiquei, não me consagrei, não perdoei, não é eu que não evangelizei, que não reuni. Não é eu que não casei, é os outros. Ô irmão, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor tenha compaixão de nós, irmão. Essa é a palavra que liberta. Deus abençoa o coitadinho, irmão. Coitadinho no mundo, é o coitadinho. Não faz isso para coitadinha. Para Deus não tem coitadinho, Deus diz, pega a pá. Vai cavar, cava fundo. E vai até achar a rocha. Achei. Joga o fundamento aí. Pode vir o que vier, não vai se abalar. Santificado o nome de Deus. Isso é praticar a palavra. Se não é chamar Senhor, Senhor, sem fazer o que Ele manda. Ele manda cavar, Ele manda orar, Ele manda se consagrar, Ele manda jejuar, Ele manda se afastar do pecado. Amém, irmãos? É cavar. Então, Senhor, a partir de hoje, eu quero fazer o que Tu manda, eu quero se chamar em vão. Santificado o nome do Senhor. Eu quero ver dificuldade para reunir, para evangelizar, para orar, para se consagrar, para se santificar. Se tem coisa no meu celular que não presta, eu vou deletar, tirar, arrancar fora. Isso não vai tirar meu tempo de Deus. E você vai crescer. Vai, o teu filho vive. Tua bênção é garantida. A vida está garantida. Porque Ele não é Deus de morte, é Deus de vida. Ele garante a vida. Vai, porque o Senhor é Deus da vida. Ele ressuscita. Tudo que está morto, um casamento morto, uma família morta, uma saúde morta, Ele ressuscita. Jesus é o Senhor. Eu profetizo nessa palavra, irmão. Ele ressuscita um relacionamento morto. Até um relacionamento que diz que não tem mais volta. Não tem volta para o homem, não para o Deus que nós servimos. Deus sabe a razão das coisas. Deus sabe tudo. Toque nele e as coisas mudam. Toque nele e as coisas se realizam. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, irmão. Ore em nome do Senhor.